Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco dentro da série Eleições para a Prefeitura do Recife. Cada candidato ou candidata teve o dia escolhido por sorteio e hoje é o dia do Coronel Alberto Feitosa. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Isso no horário das 17h30. Bem, o Coronel Alberto Feitosa tem 57 anos, é candidato pelo Partido Social Cristão, PSC, é coronel da Polícia Militar de Pernambuco e está no 4º mandato como deputado estadual. Entre as suas propostas, promete tornar o Recife a capital mais segura do Nordeste e defende o treinamento e armamento dos guardas civis municipais. O candidato também planeja reivindicar a competência para executar o projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe. O coronel Alberto Feitosa tem como vice o pastor Wellington Carneiro, do Patriota. Juntos, eles formam a coligação Recife, Verde e Amarelo. Bom, candidato, o senhor já está num 4º mandato como deputado estadual e agora pretende ir para o Executivo. O que o leva a procurar agora o Executivo? Ele é mais atraente, acha que vai conseguir ter mais facilidade para executar suas propostas, aquilo que o senhor acha que seja importante para uma cidade? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade e vamos direto à pergunta, só corrigindo, a coligação é verde, amarelo, forte e cristã. Cristão, exatamente por conta do pastor Wellington, em vista, como eu tenho dito, durante esses últimos 20 anos, sempre o vice na chapa de quem governou a cidade, o PT, PSB, e foi sempre do Partido Comunista, no caso o PCdoB, ou do próprio PSB, um partido socialista. Então, só lembraram das igrejas na hora da campanha, na hora de governar, esqueceram das igrejas. Por isso que eu digo que agora os cristãos terão vez e voz na gestão da Prefeitura da cidade de Recife. Por que procurar ser do Executivo? Primeiro, dizendo que eu não sou nenhum novato na atividade do Executivo. Pelo contrário, eu praticamente, na minha vida pública, com mais de 30 anos, ingressei na Polícia Militar, como você bem disse, no concurso público. Lá eu tive várias oportunidades, não só de combater a criminalidade, trabalhando praticamente toda a minha atividade em unidades operacionais, ou seja, em atividade realmente de atividade de polícia, ou em atividade de escola, em formação. Não só eu estudando, como também formando novos funcionários, novos profissionais da segurança pública, chegando ao ponto até de também ser instrutor da Escola de Equitação do Exército, formando oficiais de várias corporações policiais militares e do próprio Exército Brasileiro. Então, na vida militar, a gente exerce sempre uma atividade de administração de pelotões, companhias, batalhões. Então, é sempre uma atividade de gestão pública. Como também tive a oportunidade de ser superintendente da Infraero, que é responsável por todos os aeroportos. Fui responsável por todos os aeroportos da Regional Nordeste. Naquela época, a Regional Nordeste ia da Bahia até o Maranhão. E tive a oportunidade de construir e executar várias obras, em particular uma que eu destaco, que é a obra do novo aeroporto do Recife, digo novo, porque o aeroporto está funcionando hoje, foi construído e entregue por mim a toda a sociedade recifense, e pernambucana e brasileira, sendo inclusive nas últimas décadas, sem dúvida alguma, a maior obra que foi entregue aos recifenses, como também o secretário de Turismo, pegando o turismo no estado de Pernambuco em 4º lugar, devolvendo em 1º lugar em menos de 2 anos, divulgando todo o estado de Pernambuco, não só a nível nordeste, nacional e internacional, e muitas obras de infraestrutura turísticas, vou aqui citar só algumas: o teleférico de Bonito, a duplicação do acesso a Porto de Galinhas, saindo ali do Nossa Senhora do Ó, a pista que leva a Serrambi, a Maracaípe, a ponte do Rio Ariquidá lá em Tamandaré, reforma do Forte Tamandaré, deixei recursos para a reforma do Porto Arantes, como também como secretário municipal, construí e entreguei mais de 1.000 casas populares, tirando as pessoas que moravam na situação em palafitas na beira do Rio Morno e do Rio Bibiribe, e dando a essas pessoas casas de muita qualidade. Então, essa é a minha experiência no Executivo. Então, por que eu quero ir para o Executivo? Porque eu quero fazer mais do que eu já fiz no Legislativo e na própria Polícia Militar. Ok, certo, candidato. O senhor tem feito questão de colar muito o seu nome ao do presidente da República. Ele que vem de uma área militar e o senhor também, como militar,
Então, a gente encontra uma certa justificativa, né, nessa aproximação e nessa busca dessa defesa do nome do presidente. Mas a gente está falando de um presidente que, em 2018, ele disse que, em determinadas situações, é aconselhável um policial entrar, resolver, matar 10, 15 ou 20 pessoas com 10 ou 30 tiros cada um, e que ele tem que ser condecorado e não processado. Ele diz também que o policial que não mata, não é policial. E que a polícia brasileira tinha que matar é mais. Ou seja, é um discurso que prega uma violência para combater a violência. O senhor pensa desse jeito também? Até onde vai essa sua afinidade política e ideológica em relação ao governo federal? Primeiro, dizer que a minha afinidade com o presidente Bolsonaro é mais do que política e ideológica. Ela é uma afinidade, como você bem colocou no início da pergunta, de quem seguiu carreira militar e que em determinado momento teve coragem de enfrentar todas as forças governamentais em defesa da família. Ele, no caso da família dos militares federais e, em consequência, também dos militares, dos policiais dos estados, e eu, aqui em particular, em 97 e em 2000, enfrentando Arraes como governador e depois Jarbas, em defesa da família policial e bombeiro militar. O presidente tem a sua forma própria de pensar e falar. Eu não quero dizer porque eu tenho um alinhamento com o presidente que eu penso tudo da forma dele e também me expresso da forma dele. Eu tenho uma consciência muito grande de quem já usou farda, calçou coturno, portou arma curta e arma longa, fuzil, e já comandou uma companhia independente e lá em Cabrobó, combatendo, enfrentando narcotraficantes que praticavam roubo de carga nas estradas. E tenho claramente a visão de que polícia, forças armadas, tem que usar armas e tem que, logicamente, defender a sociedade. E se a defesa da sociedade for necessário, e a gente faz um juramento, mesmo com o risco da própria vida, defender a sociedade pernambucana ou brasileira. E se necessário for pegar em arma para atirar para a defesa própria e da sociedade, temos que fazer. O que a gente não pode é ficar naquela demagogia de que, como tem alguns petistas radicais, de que a arma não se deve usar só se receber um tiro, alguma coisa. Não. Nós temos treinamento, temos preparo, sabemos a hora de atirar, quando atirar e como atirar. E se necessário for, sim, teremos que atirar, porque a gente não pode, de forma nenhuma, deixar que um pai de família, um profissional da segurança pública, certo, fique desamparado e, muito menos, deixe de fazer o seu papel constitucional, que é defender a sociedade. Porque o policial, ele não pode, não. O Código de Processo Penal diz o seguinte, Valdir, qualquer do povo pode, e o policial deve. Então, o dever do policial é atuar em defesa da sociedade. Então, isso nós fazemos. Se necessário for pegar em armas, nós temos a autoridade constitucional de fazer assim. Isso. Candidato, os movimentos sociais e defensores da democracia defendem que a melhor forma de você combater a violência é você preparar na base, a partir da educação. Se você educa uma sociedade, educa uma população a partir da base, dificilmente ela vai precisar de uma polícia mais repressiva. Então, aí o que eu pergunto ao senhor, né? Qual é a sua proposta em relação à educação? Muito boa a sua pergunta, também a gente não pode ser utópico. Porque a gente vive também, assiste todos os dias nos telejornais, por meio de ovo, através de rádios, lê em jornais escritos, de revistas e mensagens por redes sociais, que mesmo onde tem a melhor educação do mundo, mesmo onde tem todo um tipo de preparação, existe a necessidade de se ter as forças policiais. Em determinado momento, ela tem que entrar e atuar em defesa da sociedade, pegando em arma. Feito isso, eu concordo com você. Tanto que o meu programa de governo, eu coloquei no campo social. Eu dividi meu programa de governo em 4 eixos. Gestão, economia, urbano e social. E no eixo urbano, eu coloquei a segurança pública, dizendo, inclusive, que vou comandar pessoalmente, vou tornar a cidade do Recife em um ano a capital mais segura do Nordeste, como também coloquei a questão da segurança social. Não adianta você ter a melhor guarda municipal, a melhor polícia atuando, com tecnologia, com drones, se você não tiver a segurança social. Eu tenho dito, inclusive, que a segurança social vou fazer em parceria com as instituições religiosas, católicas, evangélicas, espíritas, e também com instituições governamentais e não governamentais que queiram colaborar nesse tema. Não adianta a gente atuar de forma reprimindo, sem ter, de fato, alguma coisa que socialmente a gente possa trazer jovens,
trazer pessoas que estão no caminho da droga, do alcoolismo, do narcotráfico. Então, a gente tem que atuar trazendo essas pessoas a ter contato com realmente o Estado. O Estado não pode ser o Estado feito pelo narcotráfico, que tem feito nas comunidades mais pobres. A gente assiste isso no Rio de Janeiro, já também acontece aqui. A educação é fundamental. Eu sou um crítico muito grande e pretendo investir na educação, tanto na primeira infância, é inadmissível que a gente tenha na cidade do Recife, dos 94 bairros, apenas 39 tem creche. É inadmissível a gente ter na cidade do Recife menos vaga de creche do que Petrolina. Recife tem 1.700.000, quase 1.800.000 pessoas, e tem menos vaga de creche do que Petrolina, que tem 350.000 habitantes. Então, a gente tem que corrigir isso. E temos que fazer também uma inversão e um acompanhamento imediato do ponto de vista da educação infantil, da educação fundamental 1 e 2. E como isso? Parceria com o Porto Digital, nós vamos ter um reconhecimento facial que as pessoas entram na escola, isso não é coisa de loucura, já acontece isso em Jaboatão, vamos fazer chamada, o professor vai fazer chamada em sala de aula pelo próprio celular, já acontece isso em Curitiba, vamos acompanhar o conteúdo pedagógico e vamos acompanhar também como está se desenvolvendo o aluno a cada trimestre. Não adianta chegar no final do ano, ver que o aluno não progrediu, não aprendeu a ler, não aprendeu a somar, não teve o aprendizado cognitivo ou social. A gente tem que fazer isso a cada trimestre e, imediatamente, levar isso à correção. É isso que nós vamos fazer na educação. Concordo com você, a educação é tudo e vamos fazer isso. Mas não vamos deixar de ter uma segurança pública, com um prefeito comandando, no caso serei eu, e também uma segurança social, que eu tenho dito que vou entregar muito isso com a participação das instituições religiosas e organizações não governamentais ao pastor Hélio Carneiro. Isso é moderno e é contemporâneo se pensar em modelos de gestão que possibilitem a liberdade de expressão, sobretudo dos atores sociais que estão envolvidos, né, nesses processos. O professor, por exemplo, ele clama, né, ele precisa se colocar numa sala de aula a partir dos conteúdos, obviamente, que estão na literatura, mas ele precisa ter um mínimo de liberdade para se expressar. Dentro da sua proposta de governo, o senhor fala nas escolas cívico-militar, aderindo ao programa do governo federal. E aí eu pergunto, até que ponto esse modelo de escola cívico-militar não condicionaria o alunado a um modelo de pensamento ideologicamente patriótico demais, né? A exemplo do que pregou o ex-ministro da Educação, o Rodrigues, o Vélez Rodrigues, que dizia que se teria que, inclusive, cantar o hino nacional dentro das salas de aula. Então, como o senhor interpreta, como o senhor vê essa questão para que a escola ela não seja engessada por modelos ideológicos impostos a partir de declarações como essa que foram feitas pelos ex-ministros da Educação? Eu diria não só o Vélez Rodrigues, o próprio ministro também, Weintraub, também era muito rigoroso, né, nessa linha de pensamento. Olha, Valdir, eu vejo isso como uma grande retórica política. Tudo que o presidente Bolsonaro quer fazer, que é bom, as pessoas, como não têm como enfrentar sob o ponto de vista das ideias, vêm então na retórica política simples. Não é assim. As escolas cívico-militares é uma solução, sobretudo quando ela é aplicada e já tem resultados em comunidades onde tem mais conflitos sociais. Ela vem dar ali um aluno uma forma de se uniformizar corretamente, de ter o seu asseio próprio, de ter respeito ao professor. É inadmissível. Converse com os professores têm medo de ir para a sala de aula, são ameaçados pelos alunos se não fizerem a presença correta, se não fizerem a cobrança das presenças corretas, se não fizerem a avaliação correta na prova. É isso que a gente quer para a nossa educação? É isso que a gente quer também, um professor com liberdade em sala de aula, para pegar uma criança de 4, 5 anos, erotizar, dizer que é normal, que menina pode nascer menino e aquela coisa toda. Então, eu não sou contra a escola cívico-militar. E outra coisa, eu não estudei em escola militar, fui professor da escola do Colégio Militar do Recife, Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. Vi alunos saírem lá brilhantes, muitos foram para o ITA, muitos são engenheiros, outros são evangélicos, católicos, advogados. Nenhum deles ficaram bitolados, muito pelo contrário. E eu mesmo no Colégio Salesiano, todas as sextas-feiras, eu e minhas irmãs, nós entrávamos em forma, ficávamos no pátio com os padres, com as professoras e cantávamos o hino nacional. Eu assisti várias formaturas, meus filhos fizeram intercâmbio, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio e pergunto aos jovens que vieram do intercâmbio como é valorado lá a questão da nacionalidade, os símbolos nacionais e o hino nacional lá. Então a gente tem, qual é o problema que tem cantar o hino nacional? É melhor cantar o hino nacional do que certos raps que fazem apologia ao sexo, à droga, tá certo? E outras coisas. Então é isso que a gente vai fazer.
Se eu for o prefeito da cidade de Recife, vou investir muito, sim, em escolas cívico-militares, sobretudo, repito, nas áreas conflagradas, na área onde tem muitas questões sociais. A gente tem ainda áreas que a gente vive o pior IDH do Brasil, é inadmissível. A gente tem 72 mil pessoas morando em palafitas. Ontem, só para encerrar essa conversa, depois de fazer uma visita na linha do tiro, na rua Córrego da Jaqueira, uma criança se dirigiu à minha esposa, depois de eu falar em educação, falar em creche, ele pediu a minha esposa que baixasse. E aí disse no ouvido dela, veja como é grave isso, Valdir. Dona, a gente vai ter escola, a gente vai ter direito à escola, a gente vai poder ir para a escola. Então, essa foi a realidade do povo. Então, o povo quer isso. Se você perguntar hoje, a sociedade pernambucana, a sociedade recifense, se eles querem os filhos deles na escola cívico-militar, eu tenho certeza que mais de 80% da parcela da população querem sim. Agora, essa discussão, do seu ponto de vista ideológico, eu sou contra. O senhor fala de um transporte e acessibilidade, denominando esse segmento, esse eixo de Recife a pé, né? O que é uma atitude também interessante, né? Que as pessoas elas ocupem as calçadas, que elas caminhem, que elas usem a bicicleta, enfim, que a mobilidade ela se abra para diferentes modais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e, nessa resposta, se possível, já trazer a questão da navegabilidade do rio Capibaribe. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos acham que é meio utópico você pensar o Capibaribe para um fluxo de passageiros, por conta de que a maré sobe, baixa, a gente tem toda a questão do assoramento do rio, né? Então, assim, como que o senhor pensa em solucionar essas questões que estão por trás da intenção de criar uma cidade mais móvel, né? Mais leve na condução, no movimento das pessoas? Olha, primeiro vamos ter que pensar o Recife de ontem, de hoje, de daqui a pouco e do futuro. Tá? A questão da navegabilidade, vou começar por ela, não existe essa questão do rio baixar ou subir. Para a engenharia e para a arquitetura não existe limite. Existe planejamento, seriedade e capacidade de realizar. Se nós calcularmos bem, nós teremos balsas que vão poder trafegar no rio Capibaribe, tanto com a maré baixa quanto com a maré alta. Foi assim que foi planejado. As obras do navegabilidade pararam e é preciso que vocês da imprensa façam essa pergunta. Por quê? Porque teve problema na batimetria, indício de corrupção. Essa é a grande verdade. E o que a gente vê foram as balsas que foram compradas, são 4. 2 estão ali, de frente da BR-101, lá no Atacadão, e 2 estão lá em Olinda. E você sabe o que é batimetria? Batimetria é quando você faz, então, o cálculo da distância da ponta da malha da água até o fundo, o solo do rio. Então, tiraram ali um volume em alguns trechos de movimentação de terra e que essas medições não tinham comprovação, do ponto de vista do pagamento da medição, do que foi executado. E aí se parou. Esse é o grande problema. Não é um problema técnico, é um problema de corrupção que a qualquer momento vai estourar. O TCU já está se manifestando nisso. Por isso, eu tenho dito que eu quero assumir essa obra. De todas as obras que eu peguei paralisado, todas elas eu entreguei, a exemplo mesmo na Secretaria de Saneamento. Cheguei lá, todas as obras estavam paralisadas. Em 8 meses eu fiz uma auditoria, replanilhei, repactuei junto com a Caixa Econômica, o BNDES, os órgãos financiadores, consegui recursos para contrapartidas, relicitei e as obras foram rigorosamente, seguiram um cronograma, foram entregues e pagas e cumprimos todos os requisitos do ponto de vista ético, não permitia a corrupção. E tem minhas contas aprovadas tanto no Tribunal de Contas do Estado como no TCU. A questão da mobilidade do Recife é fundamental. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar início a todas as obras que estão paralisadas. A gente tem pontes, a gente tem a navegabilidade que está paralisada, a gente tem vias que estão paralisadas, a gente tem pontilhões, a gente tem escadaria, a gente tem ciclovia, ciclofaixa. Então tem que ter uma lógica, uma gestão, um planejamento e atuação nessas áreas. Com relação também, a gente tem que ir procurar o governo federal para pedir ampliação do metrô. Ele não fez em Salvador porque não pode fazer aqui, como também obras que venham melhorar o acesso à entrada e à saída da cidade. Como a gente vai para Caruaru, está estrangulado, se a gente vai a Jaboatão, está estrangulado, se a gente vai ao Cap, está estrangulado, se a gente vai também aqui para o litoral norte, está estrangulado ali em Abreu Lima. Temos que cuidar disso. E temos que, sim, que fazer aquilo que Geraldo Júlio se elegeu prometendo lá em 2012 não fez, que é fazer as pessoas andarem nas calçadas. É inadmissível se ter. A gente não consegue, Valdir, dar uma volta no quarteirão numa cadeira de roda. Se você colocar uma senhora para andar em qualquer calçado na cidade do Recife de salto alto, ela quebra. O salto torce o tornozelo.
A gente tem que cuidar das calçadas, a gente tem que fazer ciclofaixas que tenham e ciclovias que tenham conectividade. A gente tem que ampliar as calçadas, ordenando, inclusive, os ambulantes, que vai ser tratado no meu governo como microempreendedor. Tudo isso eu vi acontecer em algumas cidades e vou fazer aqui na cidade do Recife. Candidato, tem um tema que é importantíssimo, que a gente não pode deixar fora dessa discussão, que é o tema da saúde. A saúde ela sempre precisa de mais. A gente tem alguns exemplos que são, inclusive, exitosos, isso em todos os governos, mas a gente continua vendo as pessoas indo para as filas, as pessoas pagando planos de saúde caros, as pessoas reclamando da falta de atendimento, da velocidade, às vezes, para se fazer um exame. Então, assim, como o senhor pensa essa saúde? Gostaria que o senhor trouxesse essa resposta de uma forma mais rápida, se possível, para poder a gente partir já para a conclusão dessa nossa entrevista. A saúde tem que voltar a ser humanizada. É inadmissível você levar uma pessoa às 4 horas da manhã, sair de casa e enfrentar uma fila quilométrica para conseguir uma consulta de meses depois, 2, 3 meses. Foi isso também que nós discutimos com todo mundo na sociedade. Você chega lá, o médico falta ou o médico não atende na hora. Se for indicado o medicamento, não tem no estoque. Qual é a solução? A solução é fazer o que nós vamos fazer. É você colocar também, em parceria com o Porto Digital, a saúde na palma da mão. Hoje você compra um carro, hoje você compra uma passagem, marca uma reserva no hotel do outro lado do mundo pelo celular. Não pode fazer uma marcação de uma consulta pelo celular. Quando chegar lá, nós vamos ter acompanhamento dessa consulta. Vai ter um prontuário eletrônico, onde a pessoa vai ter uma senha e os médicos vão ter acesso de forma interligada. Aí que se está marcada a consulta às 18 horas, o médico vai ter que abrir aquela consulta às 18 horas. Quanto tempo ele passou com o paciente, o que ele indicou para o paciente, se tem na farmácia. A gente checa o estoque. Se é indicado por um exame, a gente vai saber se aquele exame vai ser feito na rede pública municipal ou em parceria com a rede pública estadual. Ou então, se não tiver em nenhuma das duas, nós vivemos numa cidade que tem o segundo maior polo médico do país. Esse polo médico, às 8 horas da noite, vamos fazer parceria público-privada com esses polo médicos e zerar a fila de exames e de cirurgias. É isso que nós vamos fazer. Outras cidades no Brasil fizeram e nós vamos fazer aqui na cidade do Recife. É preciso querer e humanizar. O que você não pode é o que eu vivi, Valdir. Eu fui num posto de saúde lá no Alto de Santa Teresa, encontrei um lugar onde era para só proliferar a saúde, estava proliferando a doença. Encontrei lá uma caixa d'água aberta, está nas minhas redes sociais, é só colocar @Coronel Alberto Feitosa, uma caixa d'água aberta com lavas do mosquito da dengue. Então, isso aqui a gente não pode admitir. Ainda dá para a gente puxar uma outra perguntinha antes de passar para as considerações. Eu queria trazer exatamente a sua visão em relação à diversidade, ao atendimento a comunidades negras, atendimento à questão da mulher, que muitas vezes sofre violência, e a questão ideológica também, né? Sobretudo quando a gente pega a homoafetividade, que é uma coisa tão presente nos nossos dias. Lembrando, inclusive, que o Papa Francisco, né, ele deu uma declaração para um documentário dizendo que é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí o senhor tem um vice que é pastor, e o senhor está ligado ao partido, que é o Partido Social Cristão. Então, como o senhor vê tudo isso? Eu vejo com muita simplicidade, de coração aberto. Eu estou dizendo que quero humanizar a gestão, humanizar a saúde, dar educação. A gente tem que dar educação a todos. Nós somos cristãos. Como cristãos, amamos e respeitamos a todos. É assim que eu aprendi. Eu sou, inclusive, autor, tá certo, da lei de combate ao bullying nas escolas. Uma lei que foi feita aqui em Pernambuco e replicada a nível nacional para todo o Brasil. Muito bem, candidato. Então, os segundos finais aí para o senhor falar novamente, né? Porque o senhor está candidato e fazer esse chamativo para os seus eleitores. Eu sou candidato porque tenho a melhor proposta para a cidade do Recife e sou o candidato mais experiente e que mais fez entrega. Eu desafio a todo e qualquer candidato que tenha feito tanta entrega para a cidade do Recife como eu fiz. Entreguei um aeroporto, entreguei mais de 1000 casas e fiz muito para a divulgação do estado de Pernambuco, gerando milhares de empregos por conta da ativação do setor econômico e turismo. Então, nós agradecemos a sua participação, candidato. Eu que te agradeço. Parabéns aí, foi muito bom, muito dinâmico. Perguntas muito boas. Espero também que tenha atendido nas respostas. Tá, muito obrigado pela sua participação, candidato. Obrigado a você que também nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e nos encontramos em um próximo programa.